Neste vídeo, nós apresentamos um exercício sobre diagrama de Bode para um caso em que o sistema possui apenas um polo real. Então, nós temos uma função h de s igual a 1 sobre 5s mais 1, e o exercício pede que seja encontrado qual é o diagrama de Bode correspondente a essa função. O exercício aqui nos dá algumas opções, e nós vamos traçar esse diagrama de Bode e posteriormente voltar a essas opções e escolher a correta. Bom, a função h de s, ela possui ali um polo real. E para o caso em que a função possui um polo real, é interessante que a gente escreva essa função nesse formato. A função h de s ela já está naquele formato, e naquele caso, tal aqui, então hjômega igual a 1 sobre jômega tal mais 1, esse tal, naquela função, é 5. Eu apresento aqui agora o módulo de h de jômega, a parte referente ao módulo no diagrama de Bode, para o caso genérico de um sistema que possui um polo real. 1 sobre tal é a nossa frequência aqui de corte, a frequência em que o sistema ele passa a apresentar um módulo de menos 20 dB a cada década. Então, ele, para baixas frequências anteriores a ômega igual a 1 sobre tal, o sistema apresenta aqui um módulo de 0 dB, e a partir desse valor, a partir de 1 sobre tal, ele começa a cair aqui com menos 20 dB a cada década. Por isso é importante que a gente coloque a equação nesse formato e posteriormente saibamos o valor 1 sobre tal, para que a gente consiga definir aqui qual que é a frequência de corte aqui no nosso diagrama de Bode. Em relação à fase, nós temos esse gráfico. Então, esse gráfico ele vai mostrar aqui a fase, aqui não está escrito, mas é a fase de H de Jômega. E, assim como no gráfico anterior, que apresentava o módulo, é interessante também que a gente saiba, na verdade é necessário que a gente saiba o valor de 1 sobre tal, porque em 1 sobre tal, a frequência 1 sobre tal, vai ocorrer aqui a fase média do nosso sistema de menos 45 graus. Então, em 1 sobre tal, o sistema apresenta fase menos 45 graus. Esses valores aqui, uma década antes e uma década posterior a 1 sobre tal, a fase começa a apresentar valor menos 90 graus, e uma década antes, esse valor aqui, é onde a fase passa de ser 0 graus e começa a cair aqui. Então, para que a gente consiga traçar o diagrama de Bode e selecionar uma daquelas alternativas, é necessário que a gente saiba o valor de tal. Então, a função de transferência que nos foi dada h de s 1 sobre 5s mais 1. Isso aqui no domínio da frequência é hjômega, em que aqui s vai ser igual a jômega. Então, hjômega igual a 5 jômega mais 1. 5 é o nosso tal. Então, 1 sobre tal é igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2. Então, para analisar aquelas alternativas, nós temos que verificar qual que é o valor de 1 sobre tal, verificar o eixo da frequência e achar o valor 0,2, tanto para o módulo de hjômega quanto para a fase. E analisar, então, como que a fase e o módulo vai se comportar. Então, vamos começar a analisar. Nós temos aqui o primeiro diagrama de Bode. O nosso diagrama de Bode está numa escala logarítmica, então entre 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 2 nós temos uma década, entre 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 1 nós temos outra década, e assim por diante. Bom, nós estamos interessados na frequência 0,2, então vamos procurar ela aqui no eixo da frequência, a frequência está em radianos. Bom, nós temos aqui 10 elevado a 0, que é igual a 1, anterior a isso nós temos 10 elevado a menos 1, que é igual a 0,1. O valor 0,2 tem que estar entre esses dois. É uma escala logarítmica, então por isso que não estão igualmente espaçadas aqui no grid. Mas, de qualquer forma, como isso aqui a gente tem 0,1, na próxima barrinha aqui nós temos 0,2. Então essa é a frequência aqui que a gente tem que observar. Nessa frequência, o módulo deveria começar a cair com inclinação menos 20 dB, que é o que não ocorre aqui para esse gráfico. E então a gente nem precisa analisar a frequência nesse caso. Vamos passar para outra opção. Na opção 2, nós marcamos novamente a frequência 0,2, tanto aqui para o gráfico de fase quanto para o gráfico de módulo, que é o primeiro. E vamos analisar como se comporta o módulo primeiro.
De fato, ele começa a cair com determinada inclinação em 0,2, porém nós temos que ter certeza se essa inclinação ela é de menos 20 dB, se ele cai com menos 20 dB a cada década. O início da década é aqui e termina aqui. Nesse momento, daqui até aqui, que eu estou marcando, deveria ter aqui menos 20 dB. E logo a gente percebe que caiu aqui quase menos 50 dB, o que está incorreto aqui. Então, já não é essa opção. E de qualquer forma, a fase apresenta um valor maior do que menos 150 graus. E na verdade, deveria apresentar uma fase ali mínima de menos 90 graus. Então também não é a alternativa 2 e nós podemos passar para a próxima. Bom, na alternativa 3, marcamos aqui a frequência de interesse, 0,2, e vamos analisar aqui primeiro o gráfico do módulo. Em 0,2, começa a cair com determinada inclinação. Vou marcar aqui o final dessa década. Bom, então entre esse valor e esse aqui deveria ter caído menos 20 dB. E de fato é o que ocorre. Ele estava em 0 e caiu aqui para menos 20. Então o gráfico do módulo está correto. Então passando para analisar a fase, nós identificamos aqui a frequência 0,2 e em 0,2 o sistema apresenta fase média ali de menos 45 graus. Então aqui a gente tem algo próximo a menos 45 graus, que deve ser por aqui. Uma década antes, nós temos a nossa fase, ela deixa de ser 0 e começa a apresentar valores negativos. Então uma década antes aqui, então de fato ocorre, uma década antes ela começa a apresentar valores aqui negativos. E uma década depois, que vai ser nesse valor, ela passa a ser menos 90 graus. Aqui ele estava caindo, passando de a cada 25, então aqui nós temos menos 90 graus. Então essa é a alternativa correta. E eu não vou analisar as outras alternativas aqui, mas eu deixo isso para vocês.